Estamos chegando aqui na Academia A2, onde vamos entrevistar o Sensei terceiro Dan, faixa preta de Judô, Erivaldo Moraes. Isso também vai fazer parte do nosso exame de faixa preta de Jiu-Jitsu. E é com muito prazer que desde já eu agradeço, Sensei, pelo espaço e pelo tempo que o senhor está dedicando aí para nós, tá certo? Então, fala um pouco sobre você, sobre a sua experiência como professor, dentro do judô, sua família, sua origem. Fala um pouco para a galera aí conhecer quem é Erivaldo Moraes. Bem, eu nasci no judô, né? Meu nome Moraes, o nome Moraes é um nome conhecido já no judô de Pernambuco. Meu avô foi um dos pioneiros do judô aqui no estado de Pernambuco, começou a dar aula na década de 50. Em 1953, meu avô, ele inclusive foi faixa preta de jiu-jitsu, antes de ser faixa preta de judô. Posteriormente, 2 anos depois, em 1955, ele tornou-se faixa preta de judô e começou a dar aula de judô e de jiu-jitsu em sua academia. O nome dele é Diógenes Moraes. Ele hoje está com 86 anos, ainda ativo, praticante de judô, ainda dá aula. Meus tios também vivem do judô, são Carlson Moraes, Diógenes Moraes Júnior. Meu pai foi judoca também, atleta de judô. Ele parou de treinar judô, dedicou-se à engenharia civil, mas assim, a nossa família toda vem nessa linhagem, né? Eu pratico judô desde os 3 anos de idade, hoje eu tenho 34 anos, e eu vivo exclusivamente do judô. A minha vida hoje é ensinar crianças, jovens e adultos a arte marcial e o esporte que é o judô. Que bom, e inclusive adiantou até uma das perguntas, mas nós vamos voltar a esse ponto depois. E falando especificamente do judô, assim, fala um pouco para nós da formação dessa arte tão apreciada do judô, como é que ela aconteceu no passado, como é que chegou aqui no Brasil. Fala um pouco disso aí pra gente. O judô foi criado por um educador físico, né? O professor Jigoro Kano, no Japão. No ano de 1882, ele fundou a primeira academia de judô. O Jigoro Kano era um homem de 1,5 m de altura, com 48 quilos. E ele treinava Jujutsu, né? Que é uma arte milenar, né? Que tem mais de 3.000 anos. E ele, nos seus estudos do Jujutsu, ele era um praticante de Jujutsu, ele decidiu criar um esporte que pudesse ser praticado como educação física para crianças, inclusive, e retirou assim do Jujutsu os golpes mortais, tá certo? Os golpes de espada, os golpes de soco, e deixou os golpes de alavanca. Ele fez um estudo profundo, criou algumas técnicas de queda e de imobilização e foi difundindo o judô no Japão. Ele vinha de uma família rica, ele era de uma linhagem que era diretamente ligada ao Império Japonês, e ele conseguiu, através da sua forma de educação física, ele como professor, ele conseguiu implantar o judô como uma luta principal no Japão. Ele participou de uma competição para definir qual seria a arte marcial da polícia japonesa. E os 10 atletas que ele levou para a competição eram lutas livres, tá certo? Onde o objetivo era fazer o outro oponente desistir. Então, ele levou 10 alunos dele para esse evento, e os 10 alunos dele conseguiram vencer as 10 lutas. E isso foi que chamou a atenção dentro do Japão, e tornou-se o esporte, esse esporte tornou-se a arte marcial principal do Japão. Nessa época de 1882 foi fundada a Kodokan, e aí essa data é dada como o início de tudo, né, no judô. Depois disso, né, que o judô ele veio carregado de toda então essa estrutura oriental, né? A marcialidade é presente em desde o momento que você entra no tatame, toda a parte do respeito, a parte do respeito por quem é menor, respeito ao próximo, respeito ao sensei, ela é extremamente utilizada, né? Todas as competições tem tem algumas coisas, por exemplo, que o brasileiro demorou um pouco a se adaptar. Por exemplo, temos no futebol, né, a torcida reclama muito do árbitro.
numa competição de judô, não se pode reclamar do árbitro. O cara da arquibancada que reclama com o árbitro, ele é pedido para retirar do ginásio. Então, assim, a marcialidade sempre é presente no esporte. E o judô veio para o Brasil por volta do início do século, né, 1910 mais ou menos, com Mitsu Maeda, que era o Conde Koma, era judoca, fui judoca inclusive da Kodokan, e era também um praticante de jiu-jitsu. E ele tinha uma companhia de circo que ele montava lutas, e lá o judô começou a ser difundido pelos japoneses que migraram para o Brasil e começaram a difundir o esporte aqui dentro do Brasil. Então a gente tem hoje aí, inclusive, relatos históricos, né, de todos os primeiros senseis aí da história do Brasil que vieram com esse intuito. Meu avô, ele começou a treinar judô, ele tinha 12 anos na época, logo depois da guerra, ele tinha 12 anos, ele começou a praticar judô com um japonês chamado Takeo Yano, e era em Alagoas que ele treinava judô. Depois ele, no início, veio para Recife, treinou até uns 18 anos, foi quando ele treinava jiu-jitsu e judô com o Takeo Yano. E Takeo Yano, ele era amigo de Hélio Gracie. E meu avô foi fazer um estágio no Rio de Janeiro, morou lá 6 a 7 meses e conseguiu a graduação de faixa preta em 1953. Depois voltou para Recife para difundir o jiu-jitsu, só que na época o jiu-jitsu era visto muito como uma luta para vale tudo. Então ele começou a dar aula para crianças do judô que ele aprendeu com Takeo Yano. Então ele foi o primeiro professor de judô para crianças aqui no estado de Pernambuco, no ano de 1955, quando ele tornou-se faixa preta de Takeo Yano de judô. E todo esse conhecimento dele ele utilizava para crianças, para jovens. Ele foi professor da Escola de Aprendizes de Marinheiros, do Fuzileiro Navais, da Escola de Polícia de Pernambuco. E ele difundiu o judô aqui no estado. Foi um dos fundadores da Federação Pernambucana de Judô, foi o fundador, antes da Federação Pernambucana, antigamente, todos os esportes de luta, jiu-jitsu, karatê, judô, taekwondo, todos os esportes de luta eram geridos pela Federação de Pugilismo. E essa Federação de Pugilismo em Pernambuco foi criada pelo meu avô, em 63. 7 anos depois, o judô separou-se das demais lutas e criou a Federação Pernambucana. E aí o judô veio crescendo e a gente está nessa luta aí. Que bom. Que maravilha. E assim, diante de tudo isso, da marcialidade presente, dos costumes orientais, como é que você nos falaria sobre a filosofia do judô? O que ele passa em termos de valores e de princípios filosóficos? O intuito do judô, né, é melhorar a vida do cidadão, desde criança até os mais maduros. Claro, a gente não tem o intuito de formar pequenos samurais. A gente sabe que isso é impossível, né? Uma criança de 3, 4 anos que entra numa sala, passa uma hora sentado ouvindo seu sensei de perninha cruzada, sem bagunçar, sem brincar, sem tentar fazer uma atividade lúdica. Não é isso que o judô proporciona. O judô justamente proporciona que ele possa ter uma ideia, um reconhecimento assim de que ele até onde os limites dele devem ir, não só como judoca, mas também como pessoa. Então ele aprende a respeitar desde o momento que ele entra no tatame. A primeira coisa que se faz, a primeira coisa que se aprende no judô é a cumprimentar. O tradicional cumprimento japonês. Então a segunda coisa que ele faz no judô é aprender a cair, ou seja, ele aprende a ceder. Então a gente treina as maneiras de cair. E isso influencia na vida da criança, né? A criança que às vezes em casa está só no videogame, não consegue... Ele não gosta de perder, não gosta de disputar nada com ninguém. Até o videogame, hoje em dia, né? Na nossa época o videogame você jogava e perdia. Hoje quando o cara está perdendo você volta pro início. E continua. Antigamente não era assim, né? A gente perdia, inclusive no videogame. E era muito difícil se manter assim dentro da vida, né? Então hoje em dia a gente não vê crianças brincando na rua, as crianças estão todas no celular, estão na frente da televisão, e a gente busca justamente tirar a criança
desse conforto, para que ele venha para um pouco do mundo real, um mundo real controlado. Porque na vida, essa criança, ela, em algum momento, ela vai perder alguma coisa, ela vai ser derrotada em alguma coisa. E o grande intuito do Budô é que a pessoa aprenda a perder para que se levante rapidamente e assim possa voltar a ganhar. Porque a única forma de ganhar, de vencer, é estando de pé. Então, a gente lida muito isso no nosso dia a dia, né? A derrota, uma criança que não quer perder, a gente trabalha isso, a sociabilização com as outras crianças. Não são todas as crianças que têm facilidade de sociabilização. Aí toda a parte física, coordenação motora, todas essas coisas são trabalhadas espontaneamente no judô. Certo. E em termos de valores que a arte propicia, se eu falasse aqui uma palavra, por exemplo, como ética, o que você poderia falar sobre ética, rapidamente? Uma das frases que o professor Jigoro Kano eternizou, né, é que ganhar, a pessoa vencer com desonestidade é pior do que perder com honestidade. Então, é uma coisa que a gente busca passar para os nossos alunos, né, que desde o momento que ele entra no tatame, que ele veste um kimono, ele precisa ter boas notas, ele só pode competir se ele estiver saindo bem na escola, ele só pode alcançar os objetivos dele se ele, dentro do judô, né, exame de faixa, graduação, se ele tiver bom comportamento em casa, na escola, ele precisa ter uma autorização dos pais atestando a qualidade dele, o boletim é apresentado, premiamos aqui na nossa academia o melhor boletim do ano com o kimono trançado no final do ano. Então a gente faz um trabalho em equipe com a família, né? Nos dias de hoje, a gente sabe que a educação é muito difícil, o pai tem pouco tempo para passar com a criança, passa o dia no trabalho, o pai e a mãe, a criança às vezes passa o dia sendo educado pela babá, ou então passa o dia na escola, no integral, e não tem aquela atenção que precisa justamente, que é aquela educação doméstica. O judô tem muito da educação doméstica, né? A gente trabalha muito isso, não falar alto, não falar palavrão, essas coisas que às vezes na escola, por ele estar ali num grupo de crianças, e não tem um adulto supervisionando, eles acabam não tendo a qualidade que teria se ele praticasse uma arte marcial, né? E isso tem muito a ver com o respeito que a arte ela ensina aos seus alunos também, né? A questão do respeito, né? E sobre superação, o que é que a gente pode falar sobre superação dentro do judô? Claro, todos esses aspectos que a gente citou, né? Existem, eu já dou aula de judô há 10 anos, como professor realmente, já há 10 anos que eu comecei a dar aula, e eu tenho experiências que vi como aluno, né? Na época que meu pai, meu avô, meus tios davam aula, eu vi experiência de pessoas que não tinham oportunidade de vida, né, por terem nascido em famílias pobres, e o judô abriu as portas. Hoje em dia a gente sabe que colégios, universidades, tudo abrem as portas, dão bolsa para esse tipo de atleta, né? O atleta do judô é reconhecido, é um esporte olímpico, e existe sempre esse sonho de divulgar a marca através de um atleta, né? Um atleta, no ambiente dele, ele serve como uma pessoa pública, né? Então, o cara que é campeão na escola dele, todo mundo conhece ele usa uma camisa de determinada marca, ele chama a atenção para aquela marca. Então, as empresas já estão atentando para isso. Mas, dentro do tatame, assim, um exemplo simples que eu posso dar, eu tinha um aluno que ele tinha 4 anos, e ele não fazia nenhuma apresentação pública. Assim, ele ia para a escola, tinha a dança da escola, a turma dele entrava, ele ficava chorando, não entrava. Isso já é um exemplo de como a arte marcial melhorou a vida de um cidadão, não é? Exato, melhorou a vida desse garoto, né? Os pais eram bastante frustrados, que sempre levava ele para as apresentações, ele ensaiava, era um garoto super inteligente, mas era muito tímido. E ele não se relacionava socialmente, e quando tinha que falar em público, a professora fazia uma pergunta, na sala ele se sentia constrangido, ele mesmo aos 4 anos, ele não conseguia fazer essa apresentação, né, da forma que era necessária. E ele entrava em pânico, não conseguia fazer. Então, esse menino, no primeiro exame de faixa dele, aliás, na primeira competição, foi antes do exame de faixa, ele era faixinha branca ainda, ele foi para um torneio de judô, ele não quis entrar no tatame.
E aí foi conversado com ele, a gente faz um trabalho específico para quem tem essa forma, aí a gente age também com um psicólogo, precisa muito da ajuda dos pais, e mediante muita conversa nessa competição ele não participou, e aí voltou aos treinos na academia, gostava muito do judô, gostava da parte lúdica, gostava da parte técnica, lutava muito bem, era um excelente atleta, e ele continuou no esporte. Depois disso teve uma graduação de faixas e ele também não quis se apresentar. 15 dias depois teve a graduação de faixa dele, também não quis se apresentar. A gente fez outro trabalho com ele, conversou bastante. Na terceira vez, esse cara já tinha mudado. Era em um mês de conversa que a gente teve dentro do judô, esse cara mudou completamente. Ele fez a apresentação dele, foi aprovado para a faixa cinza, na época não tinha as pontas, né? Era faixa tudo de uma cor só. Aí ele passou da branca para cinza, foi aprovado com méritos. Depois teve a competição, ele foi campeão. E o pai dele me ligou, emocionado, um dia, que teve uma apresentação da escola, que ele entrou, dançou lá, participou como todas as outras crianças. O pai dele me mandou vídeo, me mandou foto. E hoje ele não treina mais comigo, mas hoje ele ainda está no judô. Já é um faixinha roxa de judô aí aos 14 anos. Esse, sem dúvida, é o grande recompensa do professor, né? E é justamente isso que eu ia lhe perguntar. O senhor já falou que hoje vive exclusivamente do judô. O judô é a sua vida em todos os sentidos. E qual a sua missão como sensei do judô, como professor, como orientador? Qual é o seu principal objetivo? Qual é a sua missão? Minha missão, eu sou um estudioso do Jigoro Kano, né? Eu leio bastante sobre ele. Então minha missão de vida é melhorar a vida das pessoas, tá certo? Eu trabalho na academia, aqui na A2Fit. A gente tem uns horários de judô aqui. E a gente, ano que vem, está iniciando um projeto social num terreno que estamos construindo lá em Casa Amarela, para que pessoas de baixa renda possam treinar gratuitamente, né? E a gente pretende colocar jiu-jitsu, colocar outras artes marciais lá, o kendo, o aikido também, para que a gente possa atingir a todos os gostos, porque todas as artes marciais elas são benéficas para o ser humano, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente vê tráfico de drogas aí muito forte, o crime organizado. Então a gente tem que criar alternativa para essas crianças, para esses jovens, para que eles possam ter uma escolha na vida, que eles não precisem escolher o caminho errado. E aí eu tenho isso como missão, eu quero realmente mudar a vida dessas pessoas. Muito nobre a proposição do sensei. A gente fica bastante orgulhoso, né, de poder ver um membro se prontificando, um membro das artes marciais se prontificando a fazer o bem do próximo, né? Eu acho que é bem esse o sentido das artes marciais. E por fim, qual seria a sua dica, sua recomendação para uma pessoa que quer se tornar um vencedor, um campeão da vida, né? Um campeão do esporte, pessoa que quer fazer uma diferença, ela quer sair daquela zona de conforto e quer mudar a sua vida? Qual seria a sua dica como praticante e como sensei de artes marciais? Eu vou utilizar uma frase a frase que eu uso na minha vida, que meu avô diz isso sempre, né? Uma das coisas que meu avô fala é que o tatame, ele é a representação do mundo. Lá ali dentro você ganha, ali dentro você perde, e ali dentro você aprende a lidar com as situações. Então, se eu tenho alguma coisa para ensinar para qualquer pessoa, é que o estudo é a luz da vida. Então, no que você se propor a fazer, estude, se dedique, que você consegue. E não deixe ninguém dizer que você não consegue. Bom, pessoal, aí sabe as palavras do jovem professor, jovem sensei, mas com muita bagagem, muita experiência e com propriedade para falar tudo o que disse aqui. Obrigado. O Erivaldo Moraes, a gente agradece novamente, tá certo? Foi uma honra estar aqui com você, tendo esse tempinho aqui, eu sei dos seus afazeres, mas foi muito positivo e vai enriquecer bastante o nosso conhecimento, o nosso conteúdo e o nosso debate aí no nosso exame de faixa preta, ok? Valeu.